Boa tarde. Boa tarde, senhora José. Boa tarde, José. Tudo bem, professor? Professor, você não repara não que o meu coleguinha é um pouco implicante, tá? Ele tá fazendo bullying comigo. Tá certo, anos estudando junto, essas coisas acontecem, né? Bom, beleza, né? Já tem vocês dois aqui, que normalmente são os que começam a aula, o resto do pessoal chega bem mais tarde. Vamos lá. Então vamos continuar, né, com a nossa parte aí de adsorção, né? A gente falou da adsorção química na aula passada, né? E agora a gente fala sobre a adsorção física, né? Embora a adsorção química ela seja mais importante, né, para os processos de catálise em geral, né, por conta de ser o primeiro passo, né, numa reação catalítica, os processos de adsorção física eles também são importantes, tá? Principalmente relacionado à caracterização de catalisadores, etc. Então, na adsorção física, né, a gente tem 6 tipos principais de isotermas, tá? Essa é uma classificação dada por Brunauer, né, que foi um dos primeiros, né, estudiosos aí da adsorção física. E aí a gente tem uma isoterma, né, elas são chamadas tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5 e 6, que não está aqui, mas eu vou falar um pouquinho, né, em algarismos romanos. Então a tipo 1, né, ela é parecida, né, a forma dela com a isoterma de Langmuir, tá? Então ela é isso aqui, né, esse primeiro itemzinho aqui, né, deveria estar melhor escrito, né, que ela é parecida, né, a forma dela é parecida com a isoterma de Langmuir. Ela é normalmente observada em sólidos microporosos, tá, com pequena área externa. Por quê? Tá? Esse platô aqui que é formado, né, ele se refere à condensação capilar em microporos. Tá? Vocês devem lembrar lá da fisicoquímica de superfícies, né, que a condensação de um vapor, né, em poros, né, em poros, ela ocorre, né, a uma pressão menor, né, do que normalmente. Então, em geral, né, você tem o equilíbrio líquido-vapor, né, ocorrendo, né, na temperatura de ebulição do adsorvato, né, a pressão de 760 milímetros de mercúrio, né, quando a gente está exatamente na temperatura normal de ebulição dele. Então esse P0 aqui, né, é a pressão de equilíbrio líquido-vapor, né, para aquele adsorvato, tá, naquela temperatura. Então, né, vamos supor que a gente esteja na temperatura normal de ebulição, esse P0 vai ser o valor de 760 milímetros de mercúrio, ou uma atmosfera, né. Em poros, né, quanto menor for o poro, mais, digamos assim, menor vai ser a pressão necessária para ocorrer a condensação dentro desses capilares, tá? Então, se você tem microporos, né, ela ocorre aqui bem próxima à origem dos eixos, né, a condensação capilar, e ela é responsável por essa subida abrupta aqui na curva. Esse platô, né, é quando os microporos, né, já estão completos, e essa outra subidinha aqui é uma assíntota vertical, né, que ela indica a condensação de fato ocorrendo aí na pressão de equilíbrio líquido-vapor. Tá? Uma isoterma do tipo 2 é para um sólido não poroso, tá? Então ela representa aí a adsorção em multicamadas. Tá? Então, e a única coisa que a gente vê aqui, além da adsorção em multicamadas, né, é essa assíntota vertical aqui na pressão de equilíbrio líquido-vapor. Né? Notem que essa assíntota vertical próxima a P0 ela vai ocorrer em todas as isotermas, mesmo que ela não esteja explícita aqui no meu desenho. Tá? Vou pular 3, vou passar direto para 4. O que é isoterma do tipo 4? É igual a isoterma do tipo 2, tá? Ou seja, ela é uma isoterma de adsorção em multicamadas, mas o que acontece? Ela tem essa corcova aqui, né, para pressões de equilíbrio intermediárias, tá? E essa corcova aqui, né, essa inflexão aí que ela aparece, ela está ligada à condensação capilar em mesoporos, tá?
Nota que a condensação capilar em microporos acontece bem no comecinho aqui, tá certo? Bem próximo à origem dos eixos, né? A pressão próxima de zero. A condensação capilar em mesoporos, né? Ela já vai acontecer aqui a pressões bem maiores, tá? A isoterma do tipo 5, né? Então, vamos lá, isotermas do tipo 3 e 5. Se vocês notarem, né, a exceção dessa subida aqui inicial, a isoterma do tipo 3 ela é igual à isoterma do tipo 2, né? Com exceção que ao invés dessa subida inicial, a isoterma do tipo 3 tem essa assíntota horizontal aqui. E a do tipo 5, né? Ela é igual à do tipo 4, também com exceção desses artefatos aqui no início, tá? Qual é então a diferença, né, de 3 e 5 para 2 e 4? A diferença, tá, é que as isotermas do tipo 3 e 5 elas são raras de ocorrer, tá? Mas é quando o adsorvato ele não tem boa interação com o adsorvente, tá? Então você nota o seguinte, ele tem uma certa dificuldade de formar monocamada, tá certo? E daí essa assíntota horizontal, né? Você precisa de pressões muito maiores, né, para ele começar a se adsorver na superfície, mas depois, né, que você cobre a superfície, né, do adsorvente com o adsorvato, né, a formação das multicamadas é rápida, né, que é basicamente o resto da curva. A mesma coisa vale para do tipo 5. A isoterma do tipo 6, né, ela é chamada de isoterma em degraus. Então, ela é algo desse gênero aqui, tá? É uma adsorção camada a camada, ou seja, você forma uma monocamada, depois em cima dessa monocamada você vai formar uma outra camada e uma terceira e por aí vai, tá? É como se fosse um número muito grande de isotermas do tipo 1, a forma dela, né? É como se fosse um número muito grande de isotermas do tipo 1 empilhadas, tá? Então ela tem essa forma aqui, a isoterma do tipo 6. Também é uma isoterma, né, que é para materiais modelo, né, superfícies modelo, ela só é encontrada nesses casos. Então a gente, né, muitos livros nem descrevem a isoterma do tipo 6. Eu estou colocando aqui só como curiosidade mesmo. Tá? No caso das isotermas de adsorção física, né, a gente usa a teoria, né, a principal teoria utilizada é a teoria de Brunel, Eremet e Teller, né, chamada de isoterma BET, né, em homenagem, né, às iniciais dos autores. Então, essa isoterma, né, as considerações dela, pode ocorrer a adsorção em múltiplas camadas. Para cada camada a gente vai aplicar o modelo de Langmuir, sendo que a primeira camada vai ter um calor de adsorção especial, né, que vai refletir a interação adsorvente-adsorvato, e nas demais camadas o calor de adsorção é igual ao calor de condensação do líquido, né, que vai estar relacionada com a interação líquido-líquido, né, adsorvato-adsorvato. Tá? Então, o modelo de Brunel, Eremet e Teller leva em consideração basicamente o seguinte: em cada pressão de equilíbrio, né? Então, vamos olhar aqui as nossas isotermas. Então, aqui como é que eu faço isso, né? Eu coloco o meu sistema a uma dada pressão de equilíbrio, vamos supor esse valor aqui, e espero ele estabilizar e calculo o volume adsorvido, tá? Então, para cada pressão de equilíbrio dessas, né, cada pontinho que é feita a isoterma, né, que é lida a isoterma, há um equilíbrio, né, de pilhas, tá certo? De pilhas de moléculas de adsorvato, tá? Então vamos supor o seguinte, né? Vamos considerar que esse pedacinho aqui que está desenhado aqui é a superfície inteira. Em cada, né, espaço vazio da superfície, eu vou ter uma pilha de moléculas sendo formadas. Vou ter pilhas com 0 moléculas, como, por exemplo, essa aqui que eu estou marcando. Tá? Vocês podem notar que tem outras aqui, né, outros espaços vazios, né, que se consideram ser pilhas de 0 moléculas. Pilhas de 1 molécula. Então, por exemplo, a gente tem esse aqui no cantinho, né, além de várias outras pilhas de 1 molécula. Pilhas de 2 moléculas, 3 moléculas e por aí vai. Até um número infinito de moléculas. Tá certo?
Então, o que o Brunauer, o Emmett e o Teller consideram? Eles consideram que a cada pressão de equilíbrio daquelas, né, o número, né, de pilhas com 0 moléculas, 1 molécula, 2 moléculas, 3 moléculas e por aí vai ser constante. Vai ser constante. Ou seja, a fração da minha superfície coberta com pilhas, né, contendo I moléculas vai ser constante. Tá certo? Embora ela seja constante, tá, não é um equilíbrio estático. Você tem condensação e evaporação nas diversas pilhas. Só que, né, no equilíbrio, a taxa de... Vamos ler isso aqui. A taxa de evaporação de uma pilha contendo I moléculas é igual à taxa de condensação sobre pilhas contendo I menos 1 moléculas. O que significa? Se eu tenho uma pilha, por exemplo, de 4 moléculas, né, vamos dizer que I seja igual a 4. Aí evapora uma molécula, né, dessa pilha. Então ela fica agora como uma pilha de 3 moléculas. No momento que isso ocorre, né, ao mesmo tempo, você tem a condensação de uma molécula numa pilha com 3 moléculas, fazendo com que ela se transforme numa pilha de 4 moléculas. Ou seja, né, tem esse equilíbrio dinâmico, mantendo, né, essas frações da superfície cobertas com pilhas contendo I moléculas constantes, né? Ou seja, esses valores de SI vão acabar sendo constantes. A partir daí, né, é só a gente escrever a isoterma de Langmuir para cada um desses pares de pilhas, né, para cada um desses fenômenos aqui de equilíbrio dinâmico. Tá? Escrever a isoterma de Langmuir é fácil. É constante vezes pressão vezes número de sítios vazios, tá? E o número de sítios vazios representa o quê? Pelo quê? Pela pilha contendo I menos 1 moléculas. É igual a constante vezes os sítios ocupados, que são as pilhas com I moléculas, vezes exponencial de menos calor de vaporização sobre RT. Isso aqui é essencialmente uma isoterma de Langmuir, mas para quê? Para, ao invés de, né, para desocupado e ocupado, né, para uma pilha com I menos 1 e uma pilha com I moléculas. Tá? E, se a gente olhar lá nas nossas considerações do modelo, né, qual a única coisa que faltou eu acrescentar aqui? Essa questão do calor de adsorção, que para a primeira camada é especial, né? Então, para a primeira camada a gente vai chamar de Q1, né, que é o calor de adsorção, né, do adsorvato no adsorvente, e para as demais camadas, né, ele vai ser esse calor de evaporação aqui, que está aqui em cima, né, condensação e evaporação, que representa o quê? Interações entre moléculas de adsorvato. Tá? A partir daí eu posso definir, né, Y, né, que é para a primeira camada, A1 sobre B1, ou seja, esse B1 está passando aqui para baixo, tá? Vezes pressão já está aqui, é elevado a Q1 sobre RT, ou seja, isso aqui está passando também para o outro lado, tá? Então o Y é essencialmente S1 dividido por S0, tá? Então vou tentar escrever aqui com o mouse, é óbvio, vai ficar uma porcaria, S1 dividido por S0, nem ficou tão ruim, né? Mas enfim, esse é o valor de Y que a gente define aqui. O que é o X? AI sobre BI, pressão elevado a QV sobre RT. É o SI, então vou tentar de novo, S, agora ficou pior, né? Me empolguei. I dividido pelo S I menos 1, tá? Então a gente está falando, vocês estão entendendo também, né? É o SI dividido pelo SI menos 1. O que é o C que a gente define? É o Y dividido pelo X, né? Ou seja, é a razão entre duas pilhas adjacentes em relação ao S1 sobre o S0. E aí agora, o que a gente faz, né? S1 igual a Y S0. Então a gente faz S2 é igual a X vezes S1, né? Então, ou seja, na primeira linha eu usei essa relação aqui da esquerda. Na segunda linha eu usei essa relação aqui do meio. SI dividido por SI menos 1, tá?
Então S2 dividido por S1. Então S2 igual a X vezes S1. Que é igual ao quê? A X vezes Y vezes S0. Tá? Mais, tá? Y é igual a C vezes X. Então isso aqui vai ser igual a C vezes X ao quadrado vezes S0. Tá certo? O S3 vai ser igual a X vezes S2, que é igual a X ao quadrado vezes Y S0, que é igual a C vezes X ao cubo vezes S0. Tá? E essa série, né, ela segue até o infinito. E a gente pode escrevê-la, né, de forma genérica como SI vai ser igual, né, pulando direto para o final, a C vezes X elevado a I vezes S0. Né? Uma relação, né, entre as coberturas da pilha com o tamanho I e o número de sítios vazios. A gente pode também colocar, né, se eu simplesmente somar o número de sítios da superfície, né, o meu número se eu simplesmente somar, né, o meu número total de pilhas, né, a fração das pilhas ocupadas, vai ser igual ao número total de sítios na superfície. E se, né, eu somar o número de pilhas, né, multiplicado pelo tamanho de cada pilha, né, ou seja, somatório de I vezes SI, isso aqui dá o número total de moléculas adsorvidas. Ou seja, se eu tenho S0, né, que são sítios livres, não vou considerar, né, que ele vai estar multiplicado por 0. Se eu tenho pilhas com uma molécula, eu vou multiplicar o SI por 1. Se eu tenho pilhas com 2 moléculas, vou multiplicar o SI por 2. E por aí vai, me dá um número total de moléculas adsorvidas. Sendo assim, né, eu tenho a minha razão entre a quantidade total adsorvida e a quantidade adsorvida monocamada vai ser igual a somatório de I SI sobre somatório de SI. E fazendo, né, as substituições desses termos aqui, a gente fica V sobre VM, né, que, ou seja, a relação entre o volume adsorvido e o volume da monocamada. Nota, né, que isso aqui, em geral, né, é um bom substituto para o eixo das ordenadas, né, dos gráficos de isotermas de adsorção. Vai ser igual a C vezes S0, somatório de I vezes X elevado a I, sobre S0 mais CS0, somatório de X elevado a I. Somatório desde I igual a 1 até o infinito. Entretanto, né, vocês devem ter visto isso no cálculo 4, tá? Só estou informando, não estou pedindo para lembrarem, porque ninguém lembra. Esses somatórios aqui, eles têm expressões especiais. Então, somatório, para o lado errado, de I vezes X elevado a I é igual a X sobre 1 menos X ao quadrado. E somatório de X elevado a I é igual a X sobre 1 menos X. Tá certo? Ambos esses somatórios aí, eles vêm, vocês aprenderam eles lá em cálculo 4, tá? Eu não lembro exatamente qual parte da matéria, mas acho que é naquela parte de séries de potências. Tá? Então, como os nossos somatórios são infinitos, a gente pode, né, substituir essas expressões aqui em função de x, né, dentro da nossa lá, expressão do V sobre Vm, que vai ser Cx sobre 1 menos x ao quadrado vezes 1 dividido por 1 mais Cx sobre 1 menos x. Alguma, né, álgebra transforma isso Cx sobre 1 menos x, que multiplica 1 mais C menos 1 vezes x. Tá? Aqui, a gente praticamente já tem a nossa isoterma BET, como ela é conhecida. Tá? O que falta? Descobrir, né, o que de fato a gente vai substituir nesse valor de x. Então vamos notar o seguinte. Se eu pego lá, né, nas minhas isotermas, quando P tende a P0, V sobre Vm, né, que é o P sobre, tende a P0, ou seja, eu estou chegando lá próximo à minha condensação. A razão entre volume e volume da monocamada vai ao infinito. Aonde que aparece isso? Aqui, ó. Em todas as isotermas, o P se aproxima do P0, o volume, né, adsorvido estoura. Acontece
em todas elas, né? Tem essas duas de baixo, eu acabei não desenhando, né, nos gráficos, mas acontece em todas elas. Então, quando P tende a P0, V sobre Vm tende ao infinito, né? Isso significa, né, que e para eu atingir essas condições, né, de V sobre Vm tendendo ao infinito, eu tenho que colocar o meu denominador igual a zero. Como é que eu faço isso? Com x tendendo a 1. Nota que C é uma constante, né? Então eu não posso mexer nela, eu posso mexer no valor de x. Quando x0 igual a 1, essas duas outras condições aqui ficam satisfeitas. Tá certo? Então, se a gente for lá, né, pega lá o valor de x e, né, em função de P, e agora a gente coloca o valor de x0 igual a 1 quando a pressão é P0. A gente pega essas duas expressões aqui, faz a razão entre elas, a gente acha que x é igual a pressão dividido pela pressão de equilíbrio líquido-vapor. E a equação final, né, da isoterma de Brunauer e Emmett-Teller é essa aqui da direita. Tá? Nota assim, embora ela pareça complicada, né, uma expressão bem simples. Tá? Ela tem uma linearização nela, tá? A forma linearizada é essa aqui. Então, basicamente, né, você vem daqui, você passa x sobre 1 menos x para o outro lado, né? Opa! Você passa, né, o x sobre 1 menos x, você passa para o lado esquerdo, né? Então, x sobre 1 menos x, e depois você passa o Vm para o lado direito e inverte os dois lados, tá certo? Não pode esquecer de inverter, né? Aí vai ficar x sobre 1 menos x vezes 1 sobre v, vai ser igual a 1 sobre cvm, mais c menos 1 sobre cvm vezes x, tá? Esse aqui é o valor de y, e, né, aqui y igual coeficiente linear mais coeficiente angular vezes x. Tá? Eu chamo de alfa e beta aqui, mas não faz diferença. Então, alfa igual a c menos 1 sobre cvm, beta igual a 1 sobre cvm. Tá? A partir desses dois valores aqui, né, retirados de uma linearização dos meus pontos experimentais, eu consigo chegar aos valores das constantes da minha expressão. Constante C, tá? Que é 1 mais alfa sobre beta, e o volume da monocamada, que é o mais importante que eu consigo tirar aqui, que é 1 sobre alfa mais beta. Por que o volume da monocamada é importante? Porque é o volume de gás necessário para cobrir completamente e uma única vez a superfície do meu material. Ou seja, né, a catálise heterogênea, né, que é um efeito que ocorre na interface, né, ou seja, na superfície, agora eu tenho que medir o tamanho, né, a área dessa minha superfície. Tá? Se eu estou medindo, né, esse volume da monocamada, em geral ele é medido, né, em gás absorvido nas CNTP em centímetro cúbico por grama, né, então na CNTP, né, o volume molar em centímetros cúbicos é 22.400, tá? Então Vm sobre 22.400 dá o número de mols de gás absorvidos, vezes o número de Avogadro dá o número de molécula. Sigma zero é a área ocupada por uma molécula do gás, né? Um bastante comum de se usar em análises de fissorção é o nitrogênio, tá? Né? Na verdade, nitrogênio e argônio são bastante utilizados. Então, se você multiplica o número de moléculas pela área de cada molécula, você acha a área, né, em angstrom quadrado ou em metro quadrado, né? Basta transformar, né? Um angstrom é 10 a menos 10 metros. Então, se você multiplicar por 10 a menos 20, você chega aí na área, né, do seu adsorvente em metros quadrados por grama, que normalmente é uma informação bastante importante em catálise heterogênea. Tá? Algumas restrições da isoterma de Brunauer e Emmett-Teller. Tá? Primeiro, somente isotermas do tipo 2 e 4. Então, vamos voltar nas nossas isotermas. Por que isotermas só do tipo 2 e 4? A do tipo 1
ela não é uma isoterma de adsorção em multicamadas, né? Ela representa a condensação capilar em microporos. Então não é o fenômeno descrito pela isoterma BET. Então não serve. 3 e 5, né, elas são bastante raras e elas têm esse problema aqui inicial. A isoterma de BET, né, ela só é válida quando o calor, né, o Q1 é maior sobre o QV. Então não pode ser as isotermas 3, né, e 5. Tá? Então só sobra as isotermas do tipo 2 e 4. Segunda restrição, aliás, eu já vou deixar aqui. A segunda restrição é que ela só é válida para pressão de vapor entre 0,05 e 0,25, né, ou 0,3, dependendo da referência que você pega. Por quê? Porque quando você começa a chegar muito mais acima do 0,3, você começa a ter problema de condensação capilar em mesoporos. Tá? E essa condensação capilar, é óbvio, ela não está relacionada ao efeito, né, descrito pela isoterma BET, então vai gerar lá um desvio da linearidade. Então, né, somente se ajusta na faixa 0,05 a 0,3, tá? Dependendo da referência que vocês peguem, ao invés de 0,3 vai estar 0,25. Mas aí é só uma questão de vocês olharem a linearidade e escolherem um valor. Tá? Por último, valores errados para sólidos microporosos. Tá? Por quê? Se eu tenho um sólido microporoso, tá? Essas pilhas aqui elas não podem ter um tamanho infinito, né? Por quê? Porque o microporo, né, ele acaba restringindo o tamanho da pilha, né, que cabe dentro dele. Se ele restringe o tamanho da pilha, esse somatório aqui ele não vai ser mais infinito, né? Ele só vai poder chegar até um certo tamanho de pilha. E se ele não pode ser infinito, essa relação aqui e essa outra aqui que a gente usou na nossa dedução não são mais válidas, tá? Então, por isso, valores errados para sólidos microporosos. Por quê? Porque a dedução da forma que ela é feita não é válida para essa condição em que o empilhamento é restrito, tá? Se vocês forem pegar lá em 1900 e muito pouquinho, né, no artigo original do Brunel, Emmett e Teller, tá, que eles mostram essa dedução, o que eles fazem? Eles consideram, né, para esses casos de sólidos microporosos, eles chegam a estudar e eles consideram, né, naquela dedução, eles não fazem a substituição daquela fórmula fechada para aquelas séries de potências. Então eles acabam truncando a série de potência, né, e vendo qual fórmula, né, com aquela série de potência truncada vai se ajustar aos dados deles. Tá? Então aí eles conseguem até, né, uma média, né, do número de moléculas, né, que consegue, do seu adsorvado conseguem ser empilhadas, dentro dos microporos. Tá? Eles fizeram isso lá, o resultado é interessante. Depois deles, né, e principalmente mais recentemente, nunca mais vi ninguém fazer isso. Tá? Mas os caras fizeram lá atrás, eu acho até uma análise interessante dos dados, né? Você saber o tamanho do empilhamento, etc. Hoje em dia ninguém mais faz isso, tá? Mas enfim, se vocês quiserem dar uma olhada como é que eles fizeram, é interessante, né? Eles acabam saindo numa série de potências e fazendo a regressão daqueles dados, né? Daquelas polinomiais. Mas enfim, né? Só eles mesmo. Então, eu falei tanto aí, né, em condensação capilar, né, que é o que ocorre na isoterma do tipo 1, né, na isoterma do tipo em baixa pressão relativa, e nas isotermas do tipo 4 e 5, né, em pressões relativas mais altas, né. Vamos falar então um pouquinho sobre a condensação capilar. Tá? Então, só para a gente entender, né, a origem do efeito, se eu pego um capilar e vou submergir ele dentro de um líquido, existem duas possibilidades. A primeira, o líquido sobe pelo capilar, e a segunda, o líquido desce pelo capilar. A primeira é chamada de ascensão capilar e a segunda de depressão capilar.
Tá? A ascensão capilar, ela é dita ocorrer quando o líquido molha o material do tubo, tá? E tem relação aqui entre as tensões interfaciais sólido-gás e sólido-líquido, tá? Ou seja, a tensão interfacial entre o sólido, né, que é a parede do meu vidro, e o gás, ela é maior que a tensão interfacial entre o sólido e o líquido, né? Ou seja, essa superfície daqui para cima e essa superfície daqui para baixo. Lembrando que quanto maior a tensão interfacial, né, maior o trabalho necessário para poder você expor aquela superfície. Então, ou seja, quanto menor, menos energético. Ou seja, então basicamente, se a minha tensão interfacial sólido-líquido é menor, o líquido vai tender a cobrir as paredes, né, do meu tubo, mesmo que para isso ele tenha que ir contra a gravidade, que é o caso da ascensão capilar. O caso da depressão capilar é o contrário, né? O líquido vai tentar fugir das paredes do meu tubo. Tá? No caso da ascensão capilar, né, a gente pode definir o chamado ângulo de contato, esse ângulo aqui, né, entre a parede e a tangente ao menisco, né? E para, né, ascensão capilar, esse ângulo de contato é menor do que 90, e o ângulo de contato igual a zero, né, ou seja, a gente tem aquela semicírculo, né, bem tangencial às paredes do tubo, é chamado de molhamento completo. Tá? Na depressão capilar é tudo ao contrário, os ângulos são maiores do que 90. Exemplo, ascensão capilar, água e vidro. Vocês já viram aí, né? O vidro, vocês sabem, né, que ele é um silicato, então basicamente ele vai ter uma superfície, né, de átomos de silício ligado a hidroxilas, tá certo? E essas hidroxilas basicamente fazem ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio com a água, melhorando essa interação, né? Basicamente uma interação de ligação de hidrogênio. Tá? Na depressão capilar, por exemplo, mercúrio em praticamente qualquer coisa. Tá? Vocês também já viram isso aí quando a gente quebra um termômetro lá e o mercúrio forma, né, em cima da superfície aquela bolinha quase perfeita. Né? Isso é uma consequência também da depressão capilar. Então, para condensação capilar, né, a gente usa a equação de Kelvin. Se vocês não lembrarem de onde vem a equação de Kelvin, vocês me avisam, eu mando para vocês depois o material de fisicoquímica de superfície, vocês darem uma olhada. Basicamente, ela relaciona, né, a pressão de vapor de um líquido em relação à pressão de equilíbrio líquido-vapor normal, né, naquela temperatura, né, estudada. E isso vai ser igual ao que? A menos 2 tensão superficial, volume molar do líquido, cosseno de θ, o que? Cosseno do ângulo de contato. Tá? Raio é o raio do capilar, R, constante dos gases, T, temperatura. Tá? Então vamos ver o seguinte. Vamos imaginar, né, que o nosso capilar, né, vamos ver o caso desse capilar aqui, né, aonde o equilíbrio líquido-vapor nesse capilarzinho aqui, né, aonde eu tenho o molhamento da minha superfície. Tá? Então o que acontece? Tensão superficial é sempre positiva, volume molar é sempre positivo, o raio é sempre positivo, constante dos gases, temperatura em Kelvin é sempre positiva, né? Ou seja, tirando o cosseno de θ aqui, tudo do lado direito é positivo, tá? Cosseno de θ, no caso de um ângulo menor do que 90, ele é positivo. Isso significa o quê? Que no caso que a superfície é molhada, né, pelo adsorvato, né, eu vou ter o lado direito negativo, e significa que a minha pressão de vapor é menor do que a minha pressão de vapor de referência, ou seja, é mais difícil, né, daquele líquido evaporar. Tá? Se o meu adsorvato não molha a superfície, cosseno de θ maior do que 90, cosseno de θ é negativo, o lado direito fica positivo, pressão de vapor é maior do que a pressão de referência, ou seja, fica mais fácil de eu evaporar o meu líquido. Tá? Evaporação de líquido em poro de material molhado pelo líquido só ocorre em
temperatura maior que a de ebulição do líquido, né, refletindo essa dificuldade dele evaporar, e a condensação nos poros pode ocorrer a pressão menor do que a pressão de vapor do líquido na temperatura considerada, que é exatamente o que a gente observa nas nossas isotermas, a condensação ocorrendo a uma pressão menor que a pressão P0 de referência. Tá? A adsorção física de gás em um sólido não poroso é isso aqui, né? Essa aqui é basicamente a isoterma de adsorção em multicamadas. Quando eu adsorvo num gás poroso, forma essa corcova aqui que eu já tinha chamado a atenção, que é resultado da condensação capilar, né? E nessa faixa aqui, né, depois de 0,5 em torno e depois de 0,5 em mesoporos, tá? Lembrando lá a classificação da IUPAC, microporos, né, diâmetro menor que 2 nanômetros, mesoporos entre 2 e 50 nanômetros e macroporos maior que 50 nanômetros, tá? A condensação capilar nos macroporos, ela ocorre muito próximo de 1 aqui, então fica difícil de ver, então a gente nem considera, tá? Só considera de mesoporos mesmo, porque ela cai realmente ali no meio da nossa isoterma, ela é aparente. Então o que acontece? Né? A equação de Kelvin, né, da condensação capilar, ela é baseada na equação de Laplace-Young, tá? E aí a equação de Laplace-Young, basicamente, né, quando você tem uma superfície, né, com superfície curva, você tem uma superfície curva, há uma diferença de pressão, né, entre os dois lados daquela superfície, que é proporcional, né, a tensão superficial, né, que é o gama, e aos dois raios de curvatura que caracterizam aquela superfície. Tá? No caso da dessorção, que ela tem uma simetria esférica, né, ela possui dois raios de curvatura iguais. Então aparece esse 2 gama sobre R, né, na equação de Kelvin, que vem lá da equação de Laplace-Young. Tá? Na adsorção, né, o que acontece? Eu tenho a superfície vazia e eu estou começando a adsorver, ela ocorre com uma simetria, né, onde aqui o menisco ele é uma semisfera, tá certo? Então o menisco aqui ele tem um formato semisférico. Nesse outro caso aqui, o menisco ele tem um formato cilíndrico, tá? Ele tem uma simetria cilíndrica. E essa simetria diz que um dos raios de curvatura desse cilindro, né, que equivale à parede dele, ele é infinito. Então, a equação de Laplace-Young e a equação de Kelvin, né, ela vai ficar como gama sobre R somente. Tá? Consequência disso, se eu estou adsorvendo ou dessorvendo, ou seja, se eu estou indo na direção da esquerda para a direita, que é a adsorção, ou da direita para a esquerda, que é a dessorção, as minhas curvas de condensação capilar vão ser diferentes, que é o que a gente observa nesse gráfico aqui da esquerda, tá certo? Esse é um fenômeno chamado de histerese, tá? A histerese, é óbvio, né, ela não é um fenômeno característico da condensação capilar, tá? O nome histerese é aplicado a diversos fenômenos físicos que têm esse comportamento, né? Uma diferença de caminho em função da direção que eu estou caminhando, tá? Por exemplo, suscetibilidade magnética, né? Magnetização de materiais, ela tem uma histerese. Viscosidade de materiais, né? De alguns coloides, né? Ela possui histerese. A condensação capilar possui histerese e por aí vai, tá? Então o nome histerese é só para esse comportamento, né? Se eu vou da esquerda para a direita, eu tenho uma curva, da direita para a esquerda, outra curva. Tá? Então, só para a gente ver aqui alguns casos reais, né? Então, eu pego um material aqui que é uma zeólita, né? Um alumínio silicato de estrutura cristalina bem definida, e eu começo a fazer tratamento alcalino, tá? Com diferentes quantidades de base. O que o tratamento alcalino faz na zeólita? Ele dissolve seletivamente silício, criando buracos na estrutura. Então a gente vê que a zeólita original ela não possui mesoporos.
conforme eu faço o tratamento alcalino, né, nessa amostra aqui eu gero mesoporos, né, com um tamanho de poro bem grande, né, aí mesoporos grandes, né, provavelmente, né, mais para a faixa de macroporos também. Se essa outra amostra aqui, né, eu gero, além dos mesoporos grandes, que é nessa região aqui, eu gero mesoporos pequenininhos também, tá? Mais no limite inferior. E para essa outra amostra aqui, a gente observa que eu não consigo gerar mesoporos por esse método, tá? Então, essa condensação capilar aqui, nessa região da esterese aqui, ela é característica da condensação capilar. Então, aqui, né, é um outro tipo de material, tá? Então, aqui um material que ele é caracteristicamente quase que 100%, né, macroporoso, então é muito espaço interpartícula, etc. Aqui você tem dois materiais mesoporos, né? Vocês olham que esse aqui, ele tem uma distribuição, né, de poros, né? Ela é bastante fina, né? Se a gente olhar essa curva aqui de baixo, esse pico aqui, né, é um pico ao redor do diâmetro médio de poros. A gente olha que ele tem um pico bastante fininho assim, que ele possui poros muito bem definidos, né? Já essa outra aqui, né, a gente tem mesoporos de diversos tamanhos, então é uma coisa mais desorganizada. Então a gente pode, né, com um método de síntese, a gente pode caracterizar como é que é a formação desses mesoporos. É lógico, né, esse tipo de análise ele pode ser combinado com as microscopias, etc., né, para obter mais informações sobre a textura dos nossos cristais. Opa, essa aqui acaba aqui, tá? Alguma dúvida nessa parte, gente? Não, tudo tranquilo. Beleza. Então a gente parte agora para a cinética, né, catálise heterogênea. Essa é uma das partes mais importantes que tem, tá? É uma parte interessante também do curso, né? Então vamos fazer, né, primeiro uma pequena revisão aí de cinética, né, cinética química. Então tem uma reação lá, né? Esse Ni aqui é o coeficiente estequiométrico, então tem o coeficiente estequiométrico de A vezes A, mais coeficiente estequiométrico de B vezes B, mais etc. Esses são os reagentes, né, do lado esquerdo, dando os produtos, coeficiente estequiométrico de X vezes X, mais coeficiente estequiométrico de Y vezes Y, mais, e por aí vai, né, todos os nossos produtos. A taxa de consumo de A, né, é menos a derivada, né, da concentração de A em relação ao tempo, né? Esse menos aqui, né, ele está caracterizando que é uma espécie que está sendo consumida, né? A taxa de formação de X, né, ela é positiva porque X está sendo produzido. Então, RA igual a menos DA dt, Rx igual a dx dt. Tá? Então, aqui eu tenho número de mols de A consumidos por unidade de tempo e unidade de volume do meu sistema. E aqui número de mols de X produzidos por unidade de tempo e volume do sistema. Tá? Essas derivadas são pontuais, instantâneas, tá? E, né, se eu pegar uma dada, né, taxa de consumo ou de formação de cada um desses aqui e dividir pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, né, e todos esses vão ser iguais, né, entre si e igual ao que a gente chama, né, da taxa de reação. Tá? Então, a taxa de consumo de A dividido pelo coeficiente estequiométrico de A é igual à taxa de consumo de B dividido pelo coeficiente estequiométrico de B, que é igual à taxa de produção de X, né, dividido pelo coeficiente estequiométrico de X, e por aí vai, que é igual à taxa de a nossa velocidade de reação, que é representada simplesmente por R. Lembrando, né, coeficientes estequiométricos de reagentes são menores que zero e de produtos são maiores que zero. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre reatores, mas é muito pouco mesmo, tá? Vocês dão uma olhada e se tiverem alguma dúvida, depois vocês entram em contato comigo, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes não, tá? Então, alguns tipos de reatores. Primeiro tipo, né, reator em batelada.
Reagentes e catalisador são adicionados a um sistema fechado, acompanhando-se a variação da composição em função do tempo. Tá? Um exemplo de um reator em batelada, né? Uma ampola de vidro, tá? Que é muito utilizada para estudo de reações de gases a baixas pressões. 50 milímetros de mercúrio, por exemplo. Lembrando que uma atmosfera, né, são 760 milímetros de mercúrio. Então eu posso ter uma linha de vácuo, né, para poder colocar os gases aqui dentro, né, limpar, colocar outro gás aqui dentro, fazer a nossa mistura, né, e ligado também, né, um cromatógrafo a gás ou um espectrômetro de massas que vai fazer a análise dos produtos em função do tempo de reação. Então esse tipo de reator, né, essa ampola de vidro, é bastante empregado em estudo, né, laboratorial com filme metálico. Um outro exemplo, né, um reator em batelada de alta pressão para estudos em fase líquida. Então esse aqui a gente tem lá no laboratório. Então você bota aqui o seu catalisador, né, suspenso, né, num solvente mais reagentes, tá? Pode ter gás também entrando. Então você tem aqui, por exemplo, um sistema, né, de pressurização com gás. Você tem aqui, né, 1 é o nosso reator, o 2 aqui é o agitador magnético, o 3 é o sistema, né, de entrada de gás, retirada de amostra, tá? Aqui o 5 é o sistema de medida de pressão e despressurização e de retirada de amostra do nosso reator, né, para determinação de concentração e acompanhamento cinético. Tá? Eu acho que eu não tenho uma foto dele aqui em casa, mas, infelizmente. Tá? Mas a gente tem esse reator lá no laboratório. É a empresa mais comum de ser comprada, reator do tipo par. Tá? Então esse aqui é um reator, eu também tenho lá no laboratório, né, um reator em batelada com recirculação externa de gás. Então nota o seguinte, né, eu tenho essa ampola aqui, né, nesse vidro sinterizado aqui dentro dela, está o meu catalisador. E eu tenho uma bomba de recirculação que circula o gás nesse circuito aqui que eu estou desenhando. Deixa eu só tirar. Que circula o gás nesse circuito que eu estou desenhando aqui agora. Tá? Vocês veem que ele passa por dentro do reator, vai por aqui, né? Passa por dentro dessa bomba de recirculação, vem aqui em cima, né, e junta aqui. Então, né, você tem o reator, né, ele é só esse vidro aqui, tá certo? Ao redor dele, normalmente tem um forno, né, para a gente manter temperatura constante. Essa bombinha aqui fica recirculando, né, esse gás aqui dentro. Então é chamado de reator batelada com recirculação externa do gás. Tá? Essencialmente ele é um reator em batelada, tá? Mas essa bomba aqui, né, normalmente elas têm uma vazão muito alta, né? Então essa alta taxa de recirculação eles minimizam problemas de limitações difusionais. Tá? Aqui eu tenho uma saída para um cromatógrafo a gás ou CGMS, tá? E todo o resto que eu tenho aqui, né, é um sistema de vácuo e armazenagem de gases para poder entrar com os nossos gases aqui dentro do sistema. Tá? Então esse aqui a gente tem também lá no laboratório. Né? Normalmente quando as aulas são presenciais eu levo o pessoal lá para ver isso aqui na prática. Tá? Reator em batelada, qual é a vantagem? A gente obtém a curva cinética completa num único experimento. Tá? Ou seja, você pega lá, né, vai marcando o tempo. Então, por exemplo, aqui de 20 em 20 minutos, né, não, de 20 não, 17 minutos, sei lá, em 17, o operador aqui ele tira uma amostra e faz a análise do GCMS. Tá? Então, você tem basicamente aqui, né, álcool, propeno e éter. Então, basicamente é uma reação de desidratação, né, provavelmente de propanol. Tá? Então você pode desidratar o propanol, né, a propeno, ou você pode desidratar ele a éter. Então nós temos a curva cinética completa aqui retirada num único experimento. Tá? Você vai retirando ali conforme. Desvantagem. Tá? Se você tem alguma desativação do catalisador com o tempo, ela está embutida nessa curva cinética aqui, não tem como separar. É muito difícil de separar. Tá?
esses foram reatores em batelada, né? Oposto ao reator em batelada, a gente tem os chamados reatores contínuos, tá? Então, no reator em batelada, né, você pega lá, bota os reagentes, catalisador, fecha o tanque, né? E aquilo ali fica reagindo, você no final abre aquilo, né, tira o que sobrou de reagente mais produto, tá? Então você tem uma batelada sendo feita por vez. Reatores contínuos não, né? Você tem reagente entrando por um lado do reator, produto saindo pelo outro lado do reator, tá certo? Continuamente, tá? Então é um sistema diferente. Então, exemplos. O famoso CSTR, reator contínuo tipo tanque agitado. Então você entra com seus reagentes de um lado aqui, né? Aqui dentro você tem um solvente, né, que está suspendendo o seu catalisador, né, agitado, e os produtos saindo do outro lado. Lá no laboratório a gente tem o CSTR, que a gente entra do lado esquerdo aqui com gás de síntese, né, que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, tá? Aqui dentro a gente tem o catalisador suspenso em N-hexadecano, né, ou seja, C16, e produto aqui do lado a gente sai com metanol e dimetil éter, tá? Continuamente. Isso você vai alimentando do lado e retirando produto do outro. Lógico, né? A gente sai com produto e reagente não convertido, tá? Então o fluido no interior do reator é vigorosamente agitado de tal forma que a composição é a mesma em qualquer ponto, né? Se a agitação for realmente vigorosa, não tem problema, né? Mas se a agitação não for vigorosa, isso pode se tornar um problema de você ter gradientes de concentração, tá? Então a velocidade de reação é determinada através da vazão volumétrica de carga, né? Ou seja, litros por minuto, vezes a diferença de concentração na saída e na entrada, dividido pelo volume, dividido pelo coeficiente estequiométrico na reação. Então, você consegue tirar direto a sua velocidade de reação a partir dessa expressão aqui. Tá? A gente vai comparar isso aqui daqui a pouco com um reator do tipo fluxo empistonado, né? Que é um reator tubular, onde a gente tem problemas para determinar essa equação cinética aqui em sistemas integrados. Tá? Então, o CSTR é frequentemente considerado um reator de laboratório ideal. A taxa de reação é obtida diretamente das diferenças de concentração de entrada e saída, mesmo em condições integrais, ou seja, mesmo quando a conversão é muito alta, podendo chegar próximo de 100%. Elimina a intrusão de fenômenos hidrodinâmicos, como gradientes de concentração, temperatura e dispersão axial. Tem alta velocidade de agitação e permite minimizar a limitação de transporte de massa e calor, tá? E é possível obter velocidades lineares de fluxo semelhante à dos reatores industriais, tá? Isso aqui é muito importante porque às vezes a gente sai do nosso reator de laboratório, né, aquela nossa reação, né, e aquele catalisador que era maravilhoso no reator de laboratório, e quando chega num escala piloto, né, industrial, o catalisador é uma porcaria, né? Por quê? Porque as velocidades de fluxo são bem diferentes no laboratório. Então, no CSTR, em geral, a gente consegue, né, chegar a valores parecidos, né, dessas velocidades lineares. Então, ele é mais representativo da escala industrial. Dependendo, né, do tipo de reagente, do tipo de catalisador, etc., né, produto, a gente pode utilizar diferentes tipos de agitadores, sendo que cada um deles é ideal para um caso. Tá? Não vou entrar em mais detalhes do que isso, até porque eu não sei. Tá? Reator tubular de fluxo contínuo. Tá? Esse aqui é um reator, né, que ele é muito mais simples de ser construído que um CSTR, mas ele é um pouquinho mais complicado do ponto de vista da determinação de velocidade de reação, etc. Nele, a mistura reacional flui continuamente sobre o leito catalítico, sem misturação da fase fluida, né? A única misturação é pela própria interação do fluido sobre o leito catalítico. Tá? Então, por exemplo,
Eu tenho aqui, né, vasinhos de carga, né, que vão ter os meus reagentes líquidos. Eu pego uma bomba peristáltica aqui, né, para pressurizar esse sistema, né, jogo um gás aqui de arraste, também pode ser, né, se o reator for, se a parte do reagente for gasoso, etc., né, jogo isso dentro de um vaporizador, vai para dentro de um reator, controlador de pressão, separador gás líquido e jogo aí, né, para análise via cromatografia. Esse aqui também é o esquema, né, de um reator que a gente tem lá no laboratório. Esse reator aqui, especificamente lá no laboratório, a gente tem usado ele para reação de hidrotratamento, né? Então ele tem uma pressão bem alta, né? E tem reação, né, de tiofeno, por exemplo, N-heptano, né, que é o solvente, hidrogênio na fase gasosa, né? Então tem pressões bem altas aí, da ordem de 80 bar, mais ou menos, né? E o catalisador é sulfeto de cobalto e molibdênio, suportado. Então a gente passa a mistura reacional aqui, né, e joga o gás para dentro do cromatógrafo direto para analisar o que está saindo. Tá? Então a mistura reacional flui continuamente sobre o leito catalítico sem misturação. A alimentação, o catalisador, né, e o efluente saindo do outro lado. Tá? O modelo, né, teórico para o reator tubular de fluxo contínuo é chamado, né, o reator de fluxo empistonado, Plug Flow Reactor, né, um PFR, e aí ele tem as seguintes aproximações. A velocidade do fluido e concentrações não variam ao longo do diâmetro do reator. Tá? Ou seja, né, se eu pegar qualquer seção transversal do meu reator aqui, ela vai ter a mesma velocidade de fluido e a mesma concentração em todos esses pontos da seção transversal. Tá? A gente sabe aí, né, que em reatores do tipo tubular, né, principalmente os recheados, a gente tem uma questão que é chamada efeito de parede, onde a velocidade do fluido ela é mais próxima perto à parede. Então isso acaba gerando aí diferença, né, de tempo de contato de reagente com catalisador, né, dependendo se ele passa pelo meio ou pelo canto, né, a gente tem esse problema que a gente chama de dispersão axial. Tá? Então, assim, é um modelo ideal para um sistema que na realidade não é ideal. Né? A gente tenta, né, minimizar ao máximo esse tipo de coisa, mas a gente nunca vai conseguir eliminar 100%. Tá? Como é que eu faço, né, determino a cinética de um reator, né, do tipo PFR? Eu faço um balanço de massa infinitesimal. Então eu pego, né, eu vou ter um certo comprimento do leito catalítico, né, que eu chamo de X. Então para cada elemento, né, de volume, né, elemento, né, de comprimento do leito catalítico, que eu chamo de dx, eu vou fazer o balanço de massa, né, número de moles que entram e número de moles de reagente, né, e produtos, né, que entram e saem daquele elemento de volume. Tá? A diferença, né, por exemplo, num reagente, o número de mols de A que entram menos o número de mols de A que sai desse elemento de volume é igual ao número de mols convertidos nesse elemento de volume. Tá certo? Então a gente coloca aqui a nossa taxa de reação 1 sobre o coeficiente estequiométrico, variação do número de moles com o nosso elemento de volume, né, que é basicamente esse dx, né, multiplicado pela área da seção transversal do catalisador. Tá? Para saber, né, o número de moles que está entrando e saindo, né, a gente vai fazer isso em função da vazão volumétrica de alimentação, concentração da minha espécie numa dada distância, né, do início do leito. Então o número de moles é vazão vezes concentração, né? O número de moles diferencial é vazão, né, volumétrica vezes o DC. Tá? Eu posso substituir isso aqui. Então a minha velocidade de reação vai ficar 1 sobre o coeficiente estequiométrico, FdC/dV, ou então DC/dV sobre F. Tá? O que é V sobre F? Razão volume do reator
dividido pela vazão volumétrica, tá? Isso tem unidade, né, de tempo, tá certo? Segundo, né, dependendo se você usa litros por segundo, o volume em litros vai ter unidade de segundo. Então, esse V sobre F ele é chamado normalmente de tempo espacial. E é um dos parâmetros importantes, né, no reator PFR. Se a gente pegar o inverso disso, né, que a razão F sobre V tem dimensão de tempo a menos 1, é chamada de velocidade espacial. Tá? Num reator em batelada, né, eu vejo a variação da concentração, né, quanto foi convertido, com o tempo. Tá? Num reator de fluxo empistonado, eu vejo, né, a variação, né, o quanto foi convertido em função do tempo espacial. Ou seja, enquanto no reator em batelada, né, lembra que a vantagem dele, né, é que num único experimento eu já via as diversas concentrações nos diversos tempos. No PFR, né, eu tenho que fazer vários experimentos diferentes com tempos espaciais diferentes e ver qual é a concentração de saída de cada um, tá certo? Para poder levantar a curva cinética. Mas, tirando isso, né, esse problema de você ter que fazer vários experimentos, né, essa curva cinética do reator PFR ela é exatamente igual à do reator em batelada, né? Ou seja, o tempo espacial no reator PFR ele corresponde à variável tempo no reator em batelada. Tá? E aqui a gente observa, por exemplo, o mesmo tipo de curva. Tá? Então aqui ele coloca, né, outros tipos de condições, né? Então a gente coloca não somente vazão volumétrica, a gente pode chamar velocidade espacial horária de líquido, velocidade espacial horária de gás, velocidade espacial ponderal. Então tem várias maneiras, né, dependendo de qual é o seu objetivo, que tipo de reagente, de você calcular, né, velocidade e tempo espacial. Tá? Eu vou deixar isso para vocês darem uma lida e tirarem dúvida depois. Tá? Então vamos lá. A nossa equação do PFR é essa aqui. Tá certo? Então, se eu quero, né, obter a concentração de uma substância aí na saída do reator, eu tenho que integrar essa equação, né, diferencial separável aí. Tá certo? Então, se R é um reagente, né, essa nossa substância aqui, a gente pode definir, então isso vai ficar integral de C0 até C, dC sobre R, né, coeficiente estequiométrico V sobre F. E se isso for um reagente, a gente pode definir fração convertida ou conversão X, né, que é igual a 1 menos CR sobre CR0, e pode escrever a taxa de consumo da mesma forma, né, R igual a CR0 dx dV sobre F, tá? E se F for a vazão de alimentação do reagente, tá, eu coloco aqui F' de R, né, e tiro logo a concentração, né, se for em mol, se a vazão for em mol por tempo. Aí tem também, né, se eu posso levar em consideração a massa de catalisador, né, e etc. Então também são outras questões que devem ser levadas em consideração aqui. Tá? Então o que acontece? Num PFR, se você trabalhar com versões elevadas, maior que 10%, a gente diz que as medidas foram efetuadas em condições integrais. E a única maneira de saber a concentração, né, em função do tempo espacial é integrando essa equação aqui, tá certo? Se, por outro lado, a gente trabalhar em baixas conversões, né, menor que 10%, a gente diz que as condições são diferenciais e a gente aproxima, né, as derivadas por deltas, tá? Então eu fico com isso aqui, né? Ao invés de eu ter dC dV sobre F, eu vou ficar com ΔC sobre V sobre F, né? Então eu tenho uma maneira mais fácil aí de tirar a minha velocidade de reação, né, quando eu tenho um sistema em condições diferenciais. Tá? Isso tudo aqui era só informativo mesmo, né? Mas são coisas que a gente tem que manter em mente quando a gente está estudando, né, um sistema catalítico, principalmente quando a gente vai comparar os nossos resultados. Tá?
Teve uma vez, né, eu estava numa banca, né, de qualificação, aquela qualificação de doutorado que o aluno faz, né, que ele apresenta a parte da tese dele, né, a parte já está feita, e aí a menina começou a falar da reação, que ela pegava uma reação de propano, botava o catalisador, aí ela obtinha, não sei o que, ela obtinha buteno, tá? Era um dos produtos. E aí eu falei para ela, olha, eu fiz essa mesma reação e eu não observei buteno, mas eu observei aromáticos. Por que o meu resultado deu diferente para o seu? E assim, a menina ficou, né? Óbvio, a gente é obrigado a avaliar, né? Então a gente faz essas cretinices. A menina ficou um tempão pensando. Ela pensou, ela deu todo tipo de resposta possível, menos a única provável. Ela, em momento algum, né, tinha colocado no trabalho dela, né, na descrição do trabalho dela, que tipo de reator ela usou. E ela usava um reator do tipo PFR, né, fluxo empistonado, um reator tubular. Tá? Enquanto eu utilizava um reator do tipo batelada. Tá certo? Então, no reator em PFR, ela estava num tempo espacial muito baixo, longe dos tempos, dos tempos, né, que eu estava considerando um reator em batelada. E ela não se deu conta disso. Então, assim, nota, né, como a gente precisa, né, desse tipo de informação para poder comparar os dados. Desculpem. Ou mesmo saber se esses dados são comparáveis em alguma condição. Né? A gente não pode ficar comparando resultados que não tem nada a ver, né? Então é só para uma alerta, né? Uma ideia aí, vocês darem uma olhada e ver o que interessa, o que não interessa, e depois a gente discute mais se vocês quiserem. Tá? Então, cinética, né? Normalmente a gente usa as cinéticas do tipo lei de potência, uma reação elementar, né? Eu tenho aí coeficiente estequiométrico de A vezes A mais coeficiente estequiométrico de B vezes B, né, dando produtos. A soma dos coeficientes estequiométricos é chamada de molecularidade da reação. Tá? Para reações elementares, em geral, é menor do que 3, né, e raramente é igual a 3. É só vocês imaginarem a probabilidade de 3 moléculas se chocarem ao mesmo tempo. Tá certo? A probabilidade de 2 se chocarem é ok, é boa. Agora, a probabilidade de 3 moléculas se baterem ao mesmo tempo já é consideravelmente menor. Tá certo? E a nossa cinética ela é, né, escrita dessa maneira. R igual a uma constante, né, o coeficiente de velocidade, vezes a concentração de cada um dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Lembrando, né, que eu ainda estou falando de reações elementares. Né? Coeficientes estequiométricos de A e B representam aqui as ordens de reação em relação a A e B, e a soma deles representa a ordem global de reação. Tá? Constante de velocidade, né, ela tem uma reação, uma dependência com a temperatura, né, que ela normalmente é descrita, né, por essa equação, né, que é chamada equação de Arrhenius. Tá? A equação de Arrhenius ela é uma equação que funciona bem, tá certo? Mas ela tem, em geral, funciona bem, mas ela tem problemas quando a faixa de temperatura que você pega é muito grande. Tá? Então tem que ficar atento a isso. Então, reações catalíticas, né, em geral, elas não são elementares. Elas são classificadas, né, como reações complexas, né, que são um conjunto com diversas etapas elementares. Então, por exemplo, a reação de síntese de amônia, né, a gente pode ver aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas reversíveis. Então, eu tenho o nitrogênio adsorvendo na superfície, o nitrogênio se dissociando na superfície, hidrogênio, né, adsorvendo na superfície, hidrogênio se dissociando na superfície. Nitrogênio, né, na superfície mais hidrogênio, né, depois de dissociado ambos na superfície, reagindo para dar NH, NH com hidrogênio na superfície dando NH2, NH2 mais hidrogênio dando NH3 na superfície, e a desorção do
da amônia, né, para a fase gasosa, né? Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. Na superfície do catalisador. Não estou levando em conta transporte externo à partícula de catalisador, né? Se for um catalisador poroso, tem um transporte interno à partícula, né? Então, são reações consideradas complexas. Tá certo? Em consequência, as equações cinéticas são complicadas, mas elas são frequentemente representadas por equações do tipo lei de potência, seja de forma aproximada, seja em condições limites. Tá? Qual é a diferença aqui? Eu vou ter a mesma coisa aqui. Ó. Velocidade vai ser igual a um coeficiente de velocidade, concentração de A elevado a NA. Nota que agora a minha ordem de reação aparente em relação a A não é mais igual, né, ao meu coeficiente estequiométrico como acontecia numa reação elementar. Vezes concentração de B elevado a NB, né, de novo, né, uma ordem de reação aparente de B diferente do coeficiente estequiométrico de B. Né. Os produtos podem aparecer uma vez, o que acontece? Se o meu produto não dessorve do sítio catalítico, tá? Ele começa, né, a acumular e competir com os reagentes. Então, provavelmente, o meu X aqui, ele está entrando, né, com uma ordem de reação aparente negativa, né? Porque o acúmulo dele no meu sistema reacional tende a diminuir a velocidade da minha reação, porque ele se acumula na superfície e não deixa A e B absorverem na minha superfície, tá certo? Por outro lado, né, por exemplo, se a gente está tratando de um sistema enzimático, né, a gente tem aquele chamado, olha, eu acho que é sítio alostérico, né, onde o produto ele se liga, né, e aí isso pode acelerar ou desacelerar a velocidade a eficiência, né, da sua proteína. Mas enfim, né, você tem aí o X, no caso, ele pode acelerar ou desacelerar. Tá? Em geral, na catálise heterogênea, o que acontece é que o acúmulo de X desacelera, né, porque ele bloqueia o acesso dos reagentes aos sítios ativos. Tá? É importante enfatizar, tá? São ordens de reação aparentes, tá certo? E muitas vezes, né, em muitas equações, sistemas, né, de reações complexas, a gente não consegue definir ordens de reação reais. Tá? Elas são aparentes porque elas são aproximadas por uma cinética do tipo lei de potência, que pode não ser a cinética real do meu sistema. Tá? Em geral, quase 100% dos casos, NA e NB são diferentes dos coeficientes estequiométricos. Eles podem ser positivos, negativos, fracionários ou nulos. Tá? Ainda tem os fracionários. A gente vai ver praticamente todos desses aqui na catálise heterogênea. Tá? E, né, nosso coeficiente de atividade ele vai ser representado na equação de Arrhenius agora, né, por uma energia de ativação aparente. Tá certo? Porque uma constante de velocidade de uma reação, ela pode envolver vários equilíbrios de adsorção, de reagentes, desorção de produtos, etc. Então, se eu vejo, né, a variação do coeficiente de atividade, de velocidade aqui, né, com a temperatura, eu posso estar incluindo, né, essas, digamos assim, esses outros passos reacionais, né, no valor dessa energia de ativação aparente. A gente também vai ver isso, mas lá para frente, quando a gente começar. Tá? Determinação de ordens de reação a partir das taxas iniciais de reação a diferentes concentrações. Tá? Faz um gráfico de log de R contra log de C. Tá? A inclinação dessa curva vai ser proporcional à ordem de reação de um dado reagente. Como eu trabalho com taxas iniciais, né, a ordem aparente obtida é independente da inibição por produtos. Tá? Eu posso fazer isso com diversas reações a partir de velocidades iniciais, ou eu posso fazer
uma reação só, né, e a diversos tempos. Qual é a diferença? Nesse caso aqui, a inibição por produtos, né, desativação de catalisador, vão influenciar na ordem obtida. Tá? Posso utilizar o método integral. Se eu sei lá a ordem eu proponho uma ordem de reação, né, integro a equação cinética, tá certo? E vejo se isso vai dar uma reta. No caso de ordem zero, é uma reta concentração contra tempo. Primeira ordem, logaritmo neperiano da concentração contra o tempo. Tá? Reação reversível de primeira ordem vai ser logaritmo neperiano da concentração menos concentração de equilíbrio contra o tempo. Tá certo? E por aí vai, tá certo? Ordem n diferente de 1, né? Vai ser 1 sobre c elevado a n menos 1 contra tempo. E por aí vai. Tá certo? Posso usar o método do isolamento, né? Que eu faço, né? Eu coloco um grande excesso, né, de todos os reagentes, menos um único deles, que eu boto numa concentração pequenininha e começo a dobrar, triplicar aquela concentração e ver o que está acontecendo, né, com a velocidade de reação. Tá certo? Como a concentração dos outros reagentes são grandes demais, elas acabam não influenciando muito, né, na nossa velocidade de reação. Tá? No nosso caso, né, que a gente tem reações complexas, algumas aproximações são frequentemente utilizadas na análise cinética dos mecanismos. Teoria de estado estacionário, né, a concentração de intermediários superficiais é considerada constante ao longo da reação e a taxa de formação de produtos igual à taxa de consumo de reagentes, né, uma vez que não há acúmulo ou depleção da superfície. Etapa limitante de uma reação. Se uma etapa é muito mais lenta do que as demais, a taxa global de reação vai ser igual a dessa etapa, estando as demais etapas reversíveis em quase equilíbrio. Intermediário superficial mais abundante, né? Imagina que eu tenho vários intermediários, né, na superfície do catalisador. Se um deles está em abundância muito maior do que os outros, tá certo? Apenas os equilíbrios que envolverem a participação deles vão ser importantes. Tá certo? Na aula que vem, né, já são 4h20, eu começo com reações unimoleculares, né? Até agora o que a gente viu era basicamente uma revisão de cinética, tá certo? E lógico, alguma coisa nova aí de reatores, que vocês deveriam ter visto numa industrial da vida, mas enfim, é raro acontecer. Tá? Então, na nossa próxima aula, a gente começa reações unimoleculares, tá? Diversas aproximações, bimoleculares, mecanismos, alguns mecanismos importantes, tá? E por aí vai. Então, alguma dúvida, gente? Por mim tá tranquilo. Tranquilo, então. Então, a gente continua aí. Hoje é quinta, né? Então, a gente continua na semana que vem, tá? Vocês dão uma olhada no material, principalmente essas coisas que eu passei rápido. Puxa dali, né, o que é mais importante para vocês, né? Vocês a essa hora, essa altura do campeonato, já sabem o que vocês gostam, não gostam, etc. Puxa ali o que é mais importante para vocês e se ficar alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, a gente tira aí antes da próxima aula, ou pelo WhatsApp, ou o que vocês quiserem, tá certo? Tudo certo. Tá bom, professor. Então é isso, gente. Um grande abraço aí. Até semana que vem. Até terça. Até terça. Professor. Valeu, Tchau, professor. tchau. Próxima aula. Tá.